Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É sempre motivo de muita alegria estar aqui trazendo conhecimento e mostrando para você, mulher, que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Eu digo que eu sempre me sinto muito motivado quando essa câmera liga e eu tenho o privilégio de trazer conhecimento, trazer para você coisas que eu vivi no mundo das vendas e que me mudaram, que me moldaram e fizeram viver coisas extraordinárias. Essa é a minha missão. Esse é o meu propósito. Eu estou aqui para poder te auxiliar nessa jornada, para que você também entenda o poder das vendas na sua vida, para que você entenda, mulher, que você é capaz de realizar todos os sonhos e desejos que você tem no coração. Então sejam todos muito bem-vindas. Hoje nós vamos estar falando, sobre 5 atitudes que transformam revendedoras em mulher de sucesso. Então você não pode perder esse treinamento, é um treinamento novo, Eu consegui organizar esse conhecimento através de muitas pesquisas que eu fiz, de empresas que já trabalham com venda direta, de vendedoras que tiveram muito sucesso ao longo dessa sua jornada. Então hoje você vai sair desse nosso bate-papo com uma lista de tarefas para que você coloque em prática essas 5 atitudes que vão fazer do seu mês de abril o melhor mês da sua história. Que legal, né? Que privilégio que nós temos de começar sempre um novo mês. O que passou, passou. Você teve muito resultado? Já ficou para trás. Você não teve muito resultado? Já ficou para trás. Você tem uma nova oportunidade. A partir de hoje, escrever uma nova história. É um novo capítulo da sua vida. É uma folha que está em branco. E você vai poder escrever o que você quiser. E eu estarei aqui juntamente com a Munhá te auxiliando para que, de fato, o mês de abril seja um mês histórico na sua vida. Para que seja o melhor mês da sua história. Quem acredita? Me conta aí. Gente, me falem de qual cidade vocês estão falando, me contem aqui se é o primeiro treinamento, se é o segundo treinamento e já fiquem cientes, você que está participando dessa live, você está concorrendo a R$ 500 em semijoias. Eu falo que a Munhá é uma mãe, além de investir em conhecimento, e para eu estar aqui não é barato, tá, gente? Foi feito um investimento para que eu fizesse parte do time comercial da Munhá e entregasse todo o conteúdo de forma gratuita para vocês. Além de muito conhecimento que você vai adquirir nessa aula, você ainda vai concorrer a R$ 500 em semijoias. Mas para isso, você precisa ficar nessa live até o final. E no final eu vou passar qual é o exercício que você precisa praticar para de fato estar concorrendo a R$ 500 em semijoias. Bruno, mas e se eu não ganhar? Não tem problema, você vai estar ganhando o que existe de mais valioso, que é o conhecimento. O conhecimento, ele pode fazer com que você tenha muito resultado. Então fique até o final que eu tenho certeza que mesmo que você não ganhe as semijoias, você vai estar adquirindo algo que é mais valioso do que as semijoias, que é o conhecimento, beleza? Tem gente falando aqui de Paraíso do Tocantins, tem gente falando de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. A Maria está falando de Macapá. Maria Elisa, de Erechim. Bezerros, Pernambuco. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que legal, hein? Tem gente aí de todo lado. Boa noite, sou de Uberlândia. Sou apaixonado na sua cidade, viu, Paula? Durante algum tempo aí da minha vida como vendedor, eu vendi livros no semáforo aí em Uberlândia. Não sei se você conhece aí o Hotel San Diego. Tem aí um restaurante que se chama Carro de Boi. Durante muito tempo eu vendi livros aí no semáforo para poder pagar a minha faculdade. Então, amei a cidade de Uberlândia, fui muito bem recebido e tive muito resultado. Então, uma alegria ter você aqui na nossa live, viu? Gente, quem está participando desse nosso bate-papo, para você estar concorrendo a R$ 500 em semijoias, o que você precisa fazer? Colocar o dedo no coraçãozinho, Tem que reagir, tem que estar comentando e eu preciso que você coloque o dedo agora, no aviãozinho, nessa setinha que tem aí embaixo e encaminhe essa live para no mínimo 5 pessoas. A nossa equipe está de olho, ela quer saber quem é a pessoa que mais vai estar compartilhando, que mais vai estar interagindo e você que fizer isso vai ter ainda mais chances de estar ganhando e concorrendo a R$ 500 em semijoias, tá bom, gente? Me contem aí, como que estão as expectativas para o mês de abril?
Como que tá? Já traçou as suas metas para esse novo mês? Você já tem um objetivo definido, né? Daqui 30 dias você precisa saber quanto você quer vender. Não adianta você começar o mês sem ter uma meta definida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no nosso bate-papo, tá? Então fique com a gente do começo ao fim e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, beleza? Ó, boa noite, sou revendedora de Mauá, São Paulo. Que bacana. Gente, outra coisa que é muito importante, tá? Esse nosso bate-papo é um bate-papo onde eu preciso que você esteja com papel e caneta na mão, porque eu vou estar passando alguns exercícios para que, de fato, você comece a aplicar a partir de amanhã. Eu sempre digo o seguinte, o conhecimento ele é fundamental, mas se você não aplicar, de nada adianta. Você vir nessa live, né, você vai estar ouvindo muita coisa legal, mas se você não anotar, daqui a pouco você vai ter aí a responsabilidade com seus filhos, com seu marido, vai ter que fazer janta e você vai estar esquecendo de boa parte do que a gente falou nesse bate-papo. Então, a melhor maneira de você aprender é você ouvir, anotar e a partir de amanhã você começar a colocar em prática, tá bom? Então, vamos para o nosso bate-papo. Hoje nós vamos estar falando aí sobre as 5 atitudes que vão mudar o seu jogo no segmento das semijoias. Bruno, e se eu já estiver agindo, né, nessas 5 atitudes? Que bom, você vai potencializar isso. Bruno, e se eu estiver só agindo dentro de 2 dessas atitudes? Legal. Você já está evoluindo. Você vai colocar em prática as outras 3 para que você chegue no final do mês e se surpreenda com o seu resultado. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a nossa primeira atitude? Eu coloquei aqui, ó, atitude de protagonismo. O que é o protagonismo? Existe uma diferença, né, em pessoas que são protagonistas e em pessoas que são vitimistas. A primeira atitude que você tem que tomar a partir de agora, a partir dessa live, é assumir o protagonismo da sua vida. Bruno, o que é assumir o protagonismo da minha vida? Eu até coloquei uma frase aqui que ela diz: nada muda se você não muda. Se você não mudar, infelizmente, nada ao seu redor vai ser diferente. Atitudes diferentes trazem resultados excepcionais. Se você continuar aí na sua zona de conforto, né, oferecendo a sua semijoia só para sua família, só para suas amigas, você não vai ter resultados diferentes. Você vai manter o que você está vendendo. Você está feliz com o que você está vendendo ou você quer vender mais? Tenho certeza que eu estou falando com mulheres aqui empreendedoras, que têm muitos sonhos, que têm muitos objetivos. Então você precisa, a partir de hoje, começar a ter atitudes diferentes para que você visualize resultados excepcionais. Tá? Ou seja, assumir o protagonismo da sua história. Por que isso é essencial? Eu nunca vi uma pessoa crescer quando ela só reclama, quando ela só queixa das coisas que acontecem na vida. Não é ruim, meninas, quando você está do lado de uma pessoa que se está sol, ela reclama, se está chovendo, ela reclama. Ela sempre começa a encontrar culpados para poder justificar os resultados que ela não tem. Ela coloca a culpa no governo, ela coloca a culpa, né, no prefeito, ela coloca a culpa no vereador, ela nunca assume a responsabilidade. E mais do que isso, a pessoa ela reclama, né, da família, ela faz fofoca, né, de todos os seus vizinhos. É uma pessoa que ela não é a protagonista da história dela, porque a pessoa que ela realmente assume essa condição de protagonismo, ela não tem tempo para poder gastar com coisas que não vão agregar. Aqui entra uma dica que é muito importante para você. Eu quero que você reflita com quem que você tem andado. As pessoas que estão ao seu lado são pessoas que estão agregando para a sua vida ou são pessoas que têm atrapalhado o seu desenvolvimento? Pense nisso. Existe uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, se você está andando, né, com 5 fracassados, você vai ser a 6ª fracassada. Se você está andando com 5 pessoas que são bem-sucedidas na vida, você vai ser a 6ª pessoa bem-sucedida. Então, tome cuidado. Eu não digo para você abandonar os seus amigos, para você abandonar os seus familiares, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero que você comece a refletir nos ambientes que você tem frequentado, as pessoas que você tem convivido. Se você anda com uma pessoa que só reclama, se você anda com uma pessoa que só fala mal das outras pessoas, automaticamente você também vai criar o hábito e seguir o mesmo caminho que essa pessoa está seguindo. De verdade, eu nunca vi pessoa bem-sucedida perdendo tempo falando da vida dos outros ou se queixando de coisas que não aconteceram.
Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço são pessoas positivas. Mesmo diante de desafios, elas enxergam oportunidades de crescimento. Você sabia que todas as vezes que você enfrenta uma dificuldade, é uma nova oportunidade que você tem de crescer e de se tornar um ser humano melhor? Na própria Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflição. Isso já é bíblico, não tem como nós fugirmos das aflições. Você vai ter, eu vou ter, a pessoa mais rica do mundo vai ter, a pessoa mais simples do mundo vai ter. Todos nós passaremos por aflições. Qual que é a diferença? A diferença é como você enxerga os desafios da sua vida. Se você olha para as dificuldades que você tem tido e encara aquilo como algo negativo, aquilo vai se tornar algo muito grande. Agora, quando você olha para aquilo e enxerga como uma oportunidade de crescimento, aquilo se torna menor e o processo ele se torna mais prazeroso. Então, você que está trabalhando com semijóias, talvez eu estou falando com alguma mulher aqui que pegou um mostruário recentemente. Você imaginou que ia ser uma coisa, aí quando você caiu na realidade, você percebeu que é bem mais difícil, né? Não é que é mais difícil, é que você não tem experiência, é que você começou agora e todo começo ele é difícil. Então respeite o tempo, respeite os processos, entenda que tudo o que nós vivemos tem um propósito para estar nos lapidando. Então me conta aqui, gente, ó, com certeza as semijoias da Munhá são as melhores, que bom. Ó, continuem colocando aí o dedo no coração, continuem enviando essa live para que mais pessoas estejam participando com a gente aqui. Como que eu quero que você comece a aplicar essa primeira atitude? Deixa eu só pegar uma água aqui, menina, rapidinho. Como que eu quero que você comece a aplicar essa primeira atitude? Primeira coisa que você vai fazer, parar de terceirizar a culpa. Ah, ninguém compra, tá caro, tô sem tempo. Quando você começa a falar coisas negativas, você vai atrair isso para sua vida. Então, a primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje, você vai parar de terceirizar as responsabilidades que são suas, tá? As suas responsabilidades, a partir de hoje, você vai assumi-las. Isso é ser protagonista. Não seja vitimista. Você vai começar a se perguntar, o que eu posso fazer? Então apareceu um desafio ali. Nossa, tô sem tempo, tô tendo que cuidar dos meus filhos, tô tendo que fazer comida pro meu marido, tô tendo que limpar a casa, tô tendo que trabalhar, então eu tô tendo muitas responsabilidades no meu dia. Então você não vai falar mais que você tá sem tempo. O que você vai falar? O que eu posso fazer para eu conseguir administrar melhor o meu tempo e como consequência disso eu conseguir, né, ter mais tempo para poder trabalhar. Então, a partir de hoje, todos os desafios que aparecerem na sua vida, você vai trocar frases vitimistas para frases protagonistas. E uma delas é, o que eu posso fazer para poder mudar esse cenário? Todas as vezes que você faz essa pergunta, abre-se um leque de oportunidades, abre-se inúmeras maneiras de você solucionar aquilo que você está enfrentando. Então esse é o primeiro passo. O que mais que você vai fazer? Assuma que o seu sucesso, ele depende mais de você do que das circunstâncias. Eu não tenho nada contra a política, tá, gente? Mas eu também não me envolvo em política. Eu fico vendo algumas pessoas brigando por conta do Lula, brigando por conta do Bolsonaro, e eu acho isso engraçado, porque independente, se o Lula estiver no poder, se o Bolsonaro estiver no poder, independente de quem esteja lá, sabe quem que é responsável por fazer as coisas darem certo? É você. Ou você acha que o Bolsonaro vai mudar a sua vida, ou o Lula vai mudar a sua vida? Engano seu. Você precisa ser responsável pelos seus resultados. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai assumir que o seu sucesso ele depende mais de você do que das circunstâncias. Outra circunstância, né, que a gente ouve muito falar, o país está em crise. Mentira. Tem muita gente comprando. A única coisa que está acontecendo é que o dinheiro está trocando de mão. E você, como uma boa vendedora, como uma boa empreendedora, você vai ter que buscar essas pessoas, né, que estão com dinheiro na mão para poder comprar de você. Então, pare de julgar a sua vida, pare de julgar o seu bolso pelo bolso dos outros. Às vezes a gente está passando por um momento difícil e a tendência é a gente achar que todo mundo está passando por um momento difícil. Mas eu tenho certeza que aí na sua cidade existem milhares de mulheres que estão comprando semijoia. E se elas não estão comprando com você, por quê? Porque você ainda não as encontrou. Esse é o seu desafio, encontrar essas mulheres que estão comprando semijoias. Eu sempre digo nos nossos bate-papos, porque o meu objetivo é colocar isso dentro do seu inconsciente. Sabe qual que é o segredo
para você ter muito resultado no segmento de revenda de semijoias, é você falar com o maior número de mulheres possíveis. Com quanto mais mulheres você falar, mais resultados você vai ter. Você vai ter 30 dias para poder vender. Se você falar com 10 mulheres, a sua chance de ter resultado é muito baixa. Se você oferecer as suas semijoias para 50 mulheres, você já aumenta de maneira significativa a chance de colocar dinheiro no bolso. Agora, se você oferecer as suas semijoias para 100 mulheres dentro desse período de 30 dias, eu tenho certeza que você vai vender muita semijoia e vai colocar dinheiro no seu bolso. Eu te pergunto, você tem falado com quantas pessoas dentro do seu ciclo de vendas? E isso vai determinar se você vai ter muito resultado ou se você vai ter pouco resultado. E quando a gente tem pouco resultado, a tendência é que a gente vá se desmotivando, porque o combustível do vendedor é a venda. Cada venda que você faz é um combustível a mais para você realizar a próxima visita. Cada venda concretizada é autoestima elevada, é confiança, é entusiasmo. Então fale com o maior número de mulheres possíveis, tá? Tem algumas pessoas perguntando aqui, ó, sobre como eu faço para me tornar uma revendedora Munhá. É muito simples, você vai entrar lá no perfil oficial da Munhá, que é esse que você está assistindo a live, e lá tem um link para você poder clicar e preencher o formulário, tá bom? Então preencha o formulário, seja mais sincera possível, e a nossa equipe estará te avaliando, e em poucos dias a gente entra em contato para poder te dar a resposta aí. E vai ser uma alegria tê-la com a gente aqui dentro, né, da equipe de revendedoras Munhá. Eu falo que o Fábio, né, e toda a sua equipe cuidam de vocês de verdade. Eles entendem que ter revendedoras é muito mais do que vender semijoias. Ter uma equipe de revendedoras é um propósito. Eles têm como objetivo transformar a sua vida. E é por isso que eu estou aqui, para poder te auxiliar, para que chegue no final do mês, você tenha muito resultado, tá bom? Então, ó, o que eu coloquei aqui? Qual que é o exercício que você vai colocar em prática, né, nessa primeira atitude que você vai ter que mudar aí nos próximos dias? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever em um papel 3 frases que você vive repetindo e que te colocam como vítima. Por exemplo, ninguém compra nada comigo. Essa é uma frase que te coloca na posição de vítima, tá? Então você vai colocar a sua cabeça aí para pensar e vai escrever 3 frases que tem te colocado na posição de vítima, porque você vai sair dessa live, tá, com o papel de protagonista assumida. Você vai sair desse nosso bate-papo sendo a protagonista da sua história. Mas para isso, você precisa acreditar no que eu estou falando e para isso você precisa colocar esse exercício em prática. Porque, como eu disse e repito, não adianta nada você vir aqui, ouvir tudo isso e não colocar em prática. A maior escola de vendas, a maior escola do aprendizado, ela acontece no dia a dia. Então, você tem que sair dessa live com essa certeza, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever essas 3 frases que te colocam aí na posição de vítima e vai substituir essas frases com frases de uma mulher protagonista. Eu coloquei aqui, ó, ninguém compra nada comigo. Essa é a frase vitimista. Qual que é a frase protagonista? Você vai substituir. O que eu posso mudar na minha abordagem para vender mais? Tá? Então você percebeu? De um lado você vai colocar a frase negativa que você tem falado e do outro lado você vai colocar uma frase positiva. E todos os dias você vai olhar para essa frase e vai começar a sua jornada com essa virada de chave. É normal, tá? É um exercício, é algo que não é do dia para a noite que você vai conseguir vencer isso. É uma luta diária, mas você precisa ser intencional. Percebeu que você está cometendo esse erro? Vira a chave. Posiciona o seu inconsciente para pensar de forma positiva, beleza? Então, essa é a nossa primeira, né, atitude. É a atitude de protagonismo. Qual que é a nossa segunda atitude? Tá? É a atitude de clareza de visão. Isso daqui é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Olha o que a frase ela diz. Quem não sabe onde quer chegar se contenta com qualquer lugar. Eu te pergunto, você sabe onde você quer chegar? Quais são os objetivos que você traçou quando você decidiu empreender com a Munhá? Porque aqui a gente não trata você como revendedora, tá? Na nossa visão, você é uma empreendedora no segmento de semijoias. E você precisa se posicionar dessa maneira.
Para de ser vitimista e falar, eu revendo semijoias para eu poder complementar a minha renda. Eu revendo semijoias para eu poder ganhar um dinheirinho extra. Não, não é errado você pensar dessa maneira, mas vira essa chave. Eu sou uma empreendedora no segmento de semijoias. Eu vim aqui para poder oferecer os meus acessórios. Olha a diferença. Isso vai trazer mais confiança para você e vai gerar credibilidade com a pessoa que está do outro lado. Então, a partir de hoje, você precisa se posicionar como uma empreendedora e não como uma revendedora de semijoias, beleza? Então, o que você vai ter que fazer a partir de hoje? Você precisa saber onde você quer chegar. E como que você consegue fazer isso na prática? O mês de abril começou hoje. Então, o que você vai ter que fazer nesse mês de abril? Você vai traçar uma meta de vendas. Uma meta de vendas para o mês. E depois você vai pegar essa meta do mês e vai dividir ela em 4 semanas. Exemplo, coloquei uma meta de R$2.000 de vendas dentro do mês de abril. Tenho certeza que tem mulher aqui que vende 4.000, que vende 6.000, que vende 10.000. Me conta aqui nos comentários, quanto que você tem vendido? Qual foi o seu máximo de vendas? Vamos mostrar para a mulherada aqui o quanto é possível revender semijoias e empreender no segmento de semijoias e colocar dinheiro no bolso. Então me conta aqui nos comentários quanto que você tem vendido aí todos os meses. Qual que é a sua média de vendas? Me conta aqui, enquanto isso eu vou bebendo uma água aqui, ó. Gente, ó, não deixa. Ó, a primeira venda eu fiz 2.000. Eu amo vender semijoias da Munhá. Que bom, eu adoro ver comentários positivos aqui. Boa noite, Rai. A Rai tá sempre presente aqui com a gente, hein? Larissa, R$1.600, muito bom. 4.020, André, que top. A Dani, de 3.500 a R$4.000, de 3.000 e pouco. Me inspira aí, meninas, tá vendo, Natália? Que legal. A Érica, 3.000. Então é totalmente possível. 3.650. Que isso, hein? Iniciando hoje, Natália. Tô amando a live. Obrigado, Anne. Em 3 semanas, vendi R$1.000. Muito bom. Todo mês, mais de R$2.000. Esse mês eu vou vender 5.000, 2.000. Que coisa boa. Tô falando aqui só com guerreiras, hein? Só com mulher que realmente decidiu reescrever a história através das semijoias. Gente, continue colocando o dedo no coração. A nossa live, quem está participando desse nosso bate-papo, além de adquirir muito conhecimento, está concorrendo a R$500 em semijoias. Mas para você concorrer, você precisa colocar o dedo no coração, você precisa estar comentando e você precisa encaminhar essa live para o maior número de pessoas possíveis. A nossa equipe está ali do outro lado, observando quem está curtindo, quem está comentando, quem está compartilhando. Então, continue focadas aí. Então, gente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar essa meta, né, dos 30 dias. Vou vender R$2.000 em 30 dias. Você vai dividir essa meta em 4 semanas. Então, se a sua meta é R$2.000, você dividido em 4 semanas, você precisa vender R$500 por semana. Quando você pega esses R$500 e divide em números de dias trabalhados, só vou trabalhar de segunda a sexta. Então, você vai trabalhar 5 dias. Preciso vender quanto por dia? R$100. Quando você coloca essa meta de vender R$100, você consegue destrinchar ela ainda mais. Então, você pega esses R$100 e divide por pessoas. Eu preciso vender 2 brincos de R$50 ou 2 acessórios de R$50 para 2 pessoas no dia de hoje. Olha como que a coisa vai se tornando mais palpável. Quando você fala, vou vender 2.000, vou vender 10.000, parece que é algo muito distante. Mas quando você divide em 4 semanas, depois quando você divide em dias e quando você divide em número de pessoas que você precisa vender, isso vai se tornando mais palpável. E você só deve voltar para sua casa quando você alcançar o seu objetivo e quando você alcançar a sua meta. Eu vou trazer um exercício para vocês que eu coloquei em prática durante muito tempo, quando eu vendi livros de porta em porta. Para quem não sabe, eu me tornei um dos maiores vendedores de livros de porta em porta do Brasil. Tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos por 6 meses vendendo livros para a comunidade brasileira e estudando inglês. E sabe quem sou eu? Eu sou um improvável, que tinha tudo para poder dar errado. Eu sempre comento aqui nas lives, eu tinha uma diretora da escola que eu estudava, não foi uma nem 2 vezes, foram várias vezes, diante de todos os alunos, da minha turma, ela dizia, Bruno, você é um grande líder negativo, dificilmente você vai dar certo na vida. Uma outra professora disse, Bruno, seu caso é caso de cadeira elétrica. Então, gente, eu tinha tudo para poder dar errado. E através das vendas eu descobri um caminho que me fez viver coisas que eu jamais imaginei.
imaginei. Com 22 anos, o primeiro membro da minha família, um dos primeiros da minha cidade, fui morar nos Estados Unidos, coisa que nunca passou na minha imaginação e as vendas me proporcionaram essa oportunidade. Então eu quero mostrar para vocês nessa live, nesses nossos bate-papos, que a venda ela pode ser um divisor de águas na sua vida e na sua história. Mas para isso você precisa ouvir tudo que está sendo dito nessa live e colocar em prática. E por que eu me tornei um dos maiores vendedores de livros do Brasil? Pelo seguinte motivo: todos os dias quando eu saía para poder vender livros de porta em porta, eu saía com 3 metas definidas e eu só voltava para casa quando eu batia 2 dessas 3 metas. Então eu quero que você faça esse exercício agora. Você vai anotar aí, tá? E a partir de amanhã, quando você sair para poder trabalhar, você já vai ter 3 metas definidas e só vai voltar para casa quando você bater 2 dessas 3 metas. Bruno, me explica melhor, como que você fazia isso? Eu vou trazer o exemplo dos livros, mas você adequa de acordo com a sua realidade, tá? Então, qual que era o meu objetivo no dia? A primeira meta que eu tinha era a meta de trabalho. Horas trabalhadas. Então, eu colocava que eu tinha que trabalhar 10 horas naquele dia. Então, essa era a primeira meta que eu tinha. Qual que era a segunda meta? Número de visitas. Eu tinha que entrar em 10 casas. Essa era a minha segunda meta. E a minha terceira meta era vender R$ 1.500 em livros. Então, por exemplo, as 3 metas eram traçadas e definidas e eu só voltava para casa quando eu batia 2 dessas 3. Bati na primeira casa, já consegui vender R$ 1.500. Bati a primeira meta. O que é a tendência de quem trabalha com vendas? Quando você tem um bom resultado nas primeiras visitas que você faz, você quer voltar para casa, você quer descansar. Mas eu não voltava, porque eu tinha que bater mais uma meta. E nesse dia, eu estava entusiasmado, eu estava com a confiança lá em cima, porque quando você vende, você tem confiança. E eu continuava. Eu tinha que bater a meta de 10 visitas ou de 10 horas trabalhadas para eu poder voltar para casa. E meninas, nesse dia, era o dia que eu mais vendia. Eu chegava no final do dia, números incríveis aconteciam. Por quê? Porque eu só voltava para casa quando eu batesse mais uma meta. E o contrário também era válido. Às vezes eu batia em uma casa, 2 casas, 10 casas e não conseguia vender nada. Qual que é a tendência natural? Se eu não tivesse estipulado essas metas, era voltar para casa. Era voltar, porque o dia estava sendo difícil, mas eu não podia voltar, porque eu tinha que bater mais uma meta. Eu sempre fui muito disciplinado. Eu sempre coloquei algo na minha cabeça e eu não parava enquanto eu não cumprisse o que eu havia assumido de compromisso comigo. Então, fui lá, visitei 10 famílias, não tinha vendido nada. Eu tinha que bater mais uma meta. E, meninas, no final do dia, os milagres aconteciam. Era impressionante. Às vezes, na última visita, eu conseguia fazer vendas extraordinárias. Por quê? Porque eu não desisti. E a venda é isso. Às vezes você vai falar com 9 mulheres que não vão comprar a sua semijoias. Mas se você não desistir, a 10ª mulher, às vezes ela vai comprar o equivalente àquelas outras 9 mulheres que falaram não para você. Vender é incrível. Você precisa ir em busca de potenciais clientes. Então, entendido? A partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai traçar 3 metas e só vai voltar para casa quando você bater 2 dessas 3 metas. Então, qual que é o segundo, né, que eu coloquei aqui? É uma atitude de clareza de visão. Você precisa realmente, né, ter clareza do que você quer. Você precisa saber onde você quer chegar. Então, já trace a sua meta do mês de abril para que você chegue no final do mês com a certeza de que você deu o seu melhor e de que você chegou onde você havia proposto chegar. Tá joia, meninas? Então vamos lá. Qual que é a nossa terceira atitude que eu quero que vocês coloquem aí em prática? Eu até coloquei uma frase aqui que eu queria compartilhar com vocês. Ó, sonhar não paga as contas, mas te mostra por que continuar vendendo todos os dias. Olha que frase legal. Sonhar não vai pagar suas contas. Mas só que o sonho, ele te ajuda o quê? Ele te mostra por que continuar vendendo todos os dias. Então coloque um sonho, coloque um objetivo e não desista dele. Beleza, qual que então é o terceira atitude que você precisa colocar em prática? Atitude de disciplina com amor próprio. Disciplina é liberdade. Quem se ama, se cuida. Você tem se cuidado? Como que você tem ido visitar as suas clientes?
Você tem ido com o cabelo penteado, com uma maquiagem bem feita, com as unhas feitas? Como que você tem se posicionado diante das suas clientes? Você precisa te amar. A primeira pessoa que precisa se amar é você. Porque a pessoa que está do outro lado, ela percebe isso. Ela percebe quando você é uma pessoa que não se cuida. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que estão passando por um momento difícil. Estou falando com mulheres que talvez não consigam comprar uma maquiagem. Estou falando com mulheres que às vezes tá trabalhando ali no limite para poder levar o alimento para dentro de casa. Não estou falando que você tem que comprar as melhores roupas para você poder trabalhar. Não é isso. Mas é você passar a sua roupa, é você estar limpa, estar com o cabelo muito bem arrumadinho. Para isso, você não precisa investir rios de dinheiro. São coisas que você tem dentro da sua casa. Você precisa se cuidar. Tá? Você é a primeira pessoa que precisa se amar. Independente de como a sua vida está, independente dos problemas que você tem passado. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que estão passando por momentos difíceis no casamento, mulheres que foram abandonadas, mulheres que não acreditam mais no seu potencial. Mas eu quero te dizer, tá? E isso não sou eu que te digo, esse é um recado para o seu coração. Você que está passando por esse momento difícil, você que não acredita mais no seu potencial, Deus te ama, Deus acredita em você e Ele quer reescrever a sua história. Mas comece te amando, comece se cuidando. As pessoas que estão do outro lado, elas precisam perceber que você se ama. Talvez você vai levar dias para poder entender o que eu estou te falando, mas coloque em prática. Entenda que quem está aqui é um mensageiro para poder levar algo para o seu coração, algo que você precisava ouvir, tá bom? Então se cuide. O que eu coloquei aqui? O sucesso, ele gosta de rotina. E mais do que isso, ele gosta de força de vontade. Mulheres de sucesso entendem que vender é um ato de amor próprio. Quando você vende, você cresce, você se realiza e você mostra que você acredita em você. A venda, ela tem esse poder. A venda, ela tem o poder de fazer com que improváveis se tornem pessoas extraordinárias. Eu falo que a venda, ela tem o poder de quebrar a maldição que tem assolado toda a sua geração. Talvez você tenha vindo de gerações anteriores que têm vivido a escassez. Você tem vindo de gerações anteriores que têm vivido uma vida miserável. E a venda, ela tem o poder de quebrar essa maldição. A venda, ela tem o poder de fazer que a partir de você as coisas mudem. Que a partir de você tudo se transforme. Eu gosto muito de uma frase que ela diz: eu não vi de uma família rica, mas eu farei uma família rica vir de mim. Você tem esse propósito? Talvez eu estou falando aqui com pessoas que não vieram de uma família rica, mas você tem o poder de fazer com que uma família rica venha através de você. E quando eu digo riqueza, meninas, isso vai muito além de bens materiais. Lógico que é importante nós termos uma casa, um bom carro. Lógico que isso é importante. Deus, ele quer que a gente viva uma vida próspera. Mas quando eu digo riqueza, eu quero dizer dignidade. O que é dignidade? É o seu filho pedir para você algo e você ter o privilégio de oferecer isso para o seu filho. É você ter o privilégio de levar sua mãe para fazer um passeio que talvez ela nunca teve o privilégio de realizar. A riqueza é você ter a oportunidade de, através da sua vida, outras vidas serem transformadas. Isso é riqueza, isso é ser bem-sucedida. E se você quer viver uma vida bem-sucedida, esse é o primeiro passo, você precisa acreditar em você. E a venda tem esse poder de reescrever a sua história e de quebrar toda a maldição que tem assolado a sua família e o seu DNA. Então, a partir de hoje, não vim de uma família rica, mas eu vou fazer uma família rica vir através de mim. Quem está comigo, conta aqui nos comentários. Quero bater metas, uma festa de aniversário para o meu filho. Que legal, Lorena. Coloque isso no papel. Primeira coisa, tente saber qual que é o valor dessa festa. Eu vou gastar 5 mil para fazer uma festa? Quando que é a festa? Daqui 6 meses? É daqui 6 meses? Então, quanto que você precisa ganhar por mês para você realizar essa festa? Aí, em cima disso, quanto que eu preciso vender para eu ter esse lucro e todo mês eu guardar esse dinheiro? Então, você precisa destrinchar aí a sua meta, tá? Dar o meu melhor para os nossos amados, famílias, amigos. É isso daí, gente. Nós merecemos isso, tá? Como que você vai conseguir aplicar isso daí?
Primeira coisa, você precisa ter disciplina e ter amor próprio. Então vamos falar um pouquinho sobre disciplina. Você vai ter que criar uma rotina mínima. Postar no seu Instagram, falar com 5 clientes todos os dias, estudar todos os dias. Isso é disciplina. Então crie um hábito. Todos os dias eu vou postar um stories falando, né, que eu empreendo no segmento de semijoias. Bruno, eu tenho vergonha de postar nos meus stories. O que as pessoas vão falar? Gente, você não precisa ter vergonha disso. Você tem que ter vergonha de chegar no final da sua vida e não ter vivido uma vida digna. Isso você deve temer. Agora, temer o que as pessoas vão achar do que você está fazendo, a pessoa que ela é ocupada, a pessoa que é bem-sucedida, tenha certeza que ela não vai perder tempo com isso. Geralmente a pessoa que fala é aquela pessoa que queria fazer o que você está fazendo, mas não tem coragem, tá? Então não se preocupe com a opinião dos outros, vá e faça. Todos os dias poste um stories falando que você empreende no segmento de semijoias, mostra a foto de uma peça, atice a curiosidade nas pessoas que estão nas suas redes sociais. Isso vai fazer com que você tenha mais resultado. O que eu coloquei aqui? Estude todos os dias, 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, em 365 dias, muda o seu jogo. Se você pegar todos os dias para ler 15 minutos, e você não precisa comprar livro. Hoje na internet você consegue baixar livros para poder ler em PDF. Ao invés de você ficar ali no TikTok vendo a vida das outras pessoas, ali no Instagram, se comparando com a vida das pessoas que ficam só postando as coisas positivas que acontecem na vida dela e fazer com que você se sinta mal com aquilo, use o seu tempo para poder buscar conhecimento. Eu tenho uma frase que vai tocar o seu coração. Essa frase diz o seguinte: o que você faz no seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. O que você tem feito no seu tempo vago? Você tem visto a vida dos outros? Você tem usado o seu tempo para buscar conhecimento? Lembre-se, é a lei do plantio. O que você faz no seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. Então use o seu tempo de maneira inteligente. Use o seu tempo para poder buscar conhecimento e ser diferente da grande maioria das pessoas. Quantas pessoas você conhece que lê um livro? São pouquíssimas. Então, se você ler um bom livro, isso vai fazer com que você tenha um raciocínio melhor, vai fazer com que você tenha um vocabulário melhor, vai fazer com que você consiga vender mais. Então, leia. Leia, isso vai fazer a diferença na sua vida. 15 minutinhos vai fazer com que você chegue ao final do ano e tenha lido no mínimo 5 livros no ano. Você já vai estar acima, né, de muitas pessoas, porque o brasileiro hoje ele não lê nenhum livro por mês. São poucos brasileiros que conseguem ler um livro no mês. Me conta aqui, quem que tem o hábito da leitura? Alguém tem o hábito de ler ou não? Quantos livros você já leu esse ano? Bruno, tem dificuldade para ler? Não tem problema, hoje tem muito podcast. Liga ali um podcast no YouTube, no Spotify, ouça o podcast, assista. Tem muito conhecimento gratuito hoje para você, mas você precisa se dedicar. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática a partir de hoje? Ó, o que a Dani falou? Nossa, eu não estava tendo tempo para assistir as lives. Hoje tive. Percebo que perdi muita coisa. Importante em não ter assistido as outras. Está sendo maravilhosa. Obrigado, Dani. Eu gosto muito de ler os comentários aqui de vocês, porque esse é o combustível de quem está desse lado. Né? Saber que, de fato, a gente está gerando uma transformação na vida de vocês, tá bom? Ó, então, qual que é o exercício que você vai colocar em prática? Você vai escolher um hábito que precisa ter. Então, o hábito que eu quero desenvolver é o hábito da leitura. Então você vai ler todos os dias 15 minutos, por 21 dias. O que a ciência diz? Que quando você repete algo por 21 dias, isso se torna um hábito na sua vida. Aquilo vai se tornando algo normal. E quando você para de fazer, você sente falta. O exercício físico não é diferente. Talvez os primeiros dias são os mais difíceis. Mas se você conseguir não falhar durante 21 dias, o seu corpo vai se adaptar, aquilo vai começar a fazer bem para você e você não vai conseguir ficar sem mais aquela prática física. Então, é postar nos stories? Faça isso por 21 dias. Depois de 21 dias, você vai ter criado aquele hábito. Então, esse é o exercício que eu preciso que você coloque em prática, tá? Durante 21 dias seguidos, você vai estar praticando algo que você quer transformar em um hábito na sua vida. E se você tem algum hábito negativo, algum hábito que tem feito com que você regrida, você também vai deixar, né, esse hábito de lado por 21 dias. Você vai lutar contra isso. Talvez eu estou falando com alguém aqui que tem o hábito de passar horas no TikTok.
Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai ficar 21 dias sem entrar no TikTok. Vai ser difícil, você vai ficar com vontade. Se for necessário, apaga o TikTok do seu celular, apaga o Instagram, tá? Não tem problema. Por mais que você não vai assistir a minha live aí, mas você vai perder o hábito de gastar tempo com algo que não vai trazer benefício para a sua saúde, tá? Então, você tem aí a oportunidade de excluir hábitos que têm feito com que você regrida e tem a oportunidade de colocar hábitos na sua vida que vão mudar o seu jogo, tá bom? Então, essa é a terceira atitude que você precisa colocar em prática. Olha a frase que eu coloquei aqui. Disciplina é dizer sim para o seu futuro, mesmo quando dá vontade de desistir. Olha que frase forte. A disciplina é dizer sim para o seu futuro, mesmo quando dá vontade de desistir. Então, quando você é uma pessoa disciplinada, você está dizendo sim para o seu futuro, para os sonhos que você tem, para os objetivos que você almeja. Então, seja persistente, beleza? Gente, não se esqueçam que quem está participando dessa live está concorrendo a R$500 em semijoias. Fique até o final, tá? Fique até o final e no final eu vou dizer o que você precisa fazer para de fato estar concorrendo a R$500 em semijoias. Qual que é a quarta atitude? Atitude de comunicação de valor. Você não vende semijoias, você entrega a autoestima. Às vezes a gente foca muito no produto. Ah, eu vendo semijoias. Você não vende semijoias, você vende autoestima, você vende empoderamento, você vende beleza. É isso que você vende. Não foque no produto. O produto é importante? É. Mas foque na transformação que aquele produto vai estar trazendo para a pessoa que está do outro lado. Ou seja, como que você vai vender isso para a sua cliente? Exemplo, fulana, esse brinco, ele realçou a sua beleza. Esse brinco, ele combinou com o seu estilo. Então, você não está vendendo o brinco, você está vendendo o quê? Você está vendendo o encorajamento, você está vendendo para a mulher a autoestima, você está vendendo confiança. Então, por que isso é essencial? Eu coloquei aqui, ó. As grandes revendedoras, elas não vendem produto, elas comunicam transformação, elas entendem que venda é conexão, escuta e empatia. Como que você vai estar aplicando isso no seu dia a dia? Use frases. Ó, a Enila tá aí, tudo bem, Enila? Seja bem-vinda aí, viu, querida? Tá sempre presente aí com a gente também. Ó, então, o que as frases que você vai usar a partir de hoje? Essa peça tem tudo a ver com você. Imagine você usando isso num evento. Então, você faz a pessoa que está do outro lado, ela imaginar situações. Por exemplo, nossa, essa peça eu tenho certeza que quando você colocar essa peça, as pessoas vão perceber e vão te elogiar. Você concorda comigo que todos nós gostamos de elogios? Todos nós apreciamos elogios e às vezes tem até uma máxima que algumas mulheres falam, né? Que a mulher ela não se arruma para o homem, ela se arruma para outra mulher, né? Ela quer mostrar para outra mulher que ela tá bonita, que ela tá elegante. Então, quando você vende isso para sua cliente, ela não vai estar comprando só o seu acessório, ela vai estar comprando a transformação que as semijoias da Munhá vão realizar na vida daquela pessoa. Então, a partir de hoje, mude aí o seu vocabulário. Você vai fazer pergunta antes de oferecer. O que você está buscando hoje? Mostre à cliente como que ela vai se sentir com o acessório, e não apenas o preço. Quando a gente agrega valor para o que a gente está vendendo, o preço ele se torna insignificante. Agora, quando você só fala do produto, quando você vai falar o preço ele se torna agressivo aos ouvidos da pessoa que está do outro lado. Então, a partir de hoje, lembre-se, agregue valor para as peças que você vende. Faça a sua cliente imaginar ela utilizando aquela peça. Estude. Você tem aí a oportunidade de entrar hoje na internet, buscar, entender, essa peça combina com tal tipo de roupa, essa peça ela traz encorajamento, essa peça empodera a mulher, gera credibilidade, essa peça é uma peça mais despojada. Então você estuda sobre o que você vende e gera essa transformação na vida da pessoa que está do outro lado, tá bom? Qual que é o exercício que eu quero que você coloque aí em prática? Vocês perceberam, né, que toda a atitude que eu estou trazendo aqui, ela vem acompanhada de um exercício. Por isso que eu falei no começo da live, papel e caneta na mão para você poder anotar todos os exercícios. Então, o exercício você vai gravar um vídeo por dia, mesmo que seja só para você, tá? Mesmo que seja só para você assistir esse vídeo depois, apresentando um produto com foco no benefício, não na descrição técnica. Depois, poste pelo menos um
por semana. Então você vai estar gravando um vídeo, tá? Grave ali um vídeo falando um pouco sobre aquela peça, em que ocasião aquela peça pode ser utilizada, com que tipo de roupa que ela combina. Então você vai gravar um vídeo falando sobre aquela peça. Isso é um treino. Quanto mais você vai treinando, mais preparada você vai se tornando. Eu me recordo que quando eu fiz a primeira live aqui com vocês e eu olho para a live de hoje, eu percebo o quanto eu evoluí. E daqui um ano eu vou olhar para trás e vou perceber que eu evoluí ainda mais. Então o segredo ele está na frequência. Quanto mais a gente faz, melhor a gente vai se tornando. A primeira vez sempre não vai ser excelente. A primeira vez, às vezes, vai ser horrível. Mas para você chegar na 100ª vez e estar muito boa naquilo, você precisa fazer a primeira, você precisa começar. E esse é o grande desafio da maioria das pessoas, é dar o primeiro passo, é ter atitude. A maioria das pessoas não tem sucesso porque não tem atitude. Elas ficam preocupadas com o que a outra pessoa vai achar, ela fica esperando a hora perfeita de fazer. Sabe qual que é a hora perfeita? É hoje, é agora. Se você deixar para depois, você se torna uma procrastinadora. O que é ser uma pessoa procrastinadora? É aquela pessoa que deixa tudo para depois. É aquela pessoa que tem um monte de objetivo no papel, mas nunca tira do papel. Eu conheço algumas pessoas que chegaram ao final da sua vida, eu converso às vezes com senhores de idade que dizem: Bruno, eu tinha tantos projetos na minha vida, eu tinha o sonho de fazer isso, eu tinha o sonho de empreender, eu tinha o sonho de abrir o meu próprio negócio e eu nunca tirei o meu sonho do papel. Hoje eu olho para trás e eu arrependo de não ter feito. Você vai chegar no final da sua vida e vai olhar para trás e vai se arrepender das coisas que você deixou de fazer? Não se arrependa, faça. O momento perfeito é agora. Não se preocupe com o que os outros vão achar. O importante é você estar fazendo a sua parte. O importante é você olhar para trás e perceber que você está evoluindo. Atitude gera altitude. Guarde isso no seu coração. Atitude gera altitude. Qual que é a frase que eu coloquei aqui? Venda não é sobre convencer, é sobre conectar, beleza? Agora nós estamos indo aí para a nossa quinta atitude. Qual que é a quinta atitude? Atitude de persistência com fé. Quem planta, colhe, mas só colhe quem continua regando. Não adianta você só plantar. Você só vai colher se você estiver regando. Bruno, o que essa quinta atitude ela quer dizer? Como aplicar isso daí? Primeiro eu vou falar por que ela é essencial. Ela é essencial porque mulheres de sucesso não são as que acertam sempre. Você não vai acertar sempre, você vai errar muitas vezes. Mas quem são as mulheres de sucesso? São aquelas que continuam mesmo errando, mesmo cansando. Elas seguem com fé, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Então, talvez eu estou falando com alguma mulher aqui que está prestes a desistir. Você vai desistir? Existem tantas pessoas que criaram expectativa em você. Você disse para tantas pessoas que você tinha começado a empreender no segmento de semijoias. Agora você vai desistir? Qual que é a desculpa que você vai dar para essas pessoas? Eu acabei de dizer aqui. Mulheres de sucesso não são as mulheres que acertaram inúmeras vezes. São as mulheres que não desistiram mesmo em meio às provações. O que nós dissemos aqui no início da nossa live? Que na Bíblia diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Existem tantas histórias bíblicas, como a história de José do Egito. José do Egito ele recebeu um sonho para se tornar um governador. E até ele se tornar esse governador, ele foi vendido, ele se tornou escravo, ele foi preso injustamente, ele passou por maus bocados, mas ele não desistiu. E todo o processo que ele viveu fez com que ele se tornasse um ser humano muito melhor, fez com que ele se tornasse um ser humano dependente de Deus. E quando ele recebeu essa promessa até concretizar, e quando concretizou, ele se tornou o maior governador que o Egito já teve. José era um improvável e ele venceu. Você tem esse privilégio. Então lembre-se, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por coisas que às vezes você nem está suportando mais, não desista. Talvez você está a poucos passos do sucesso.
Esse é o recado que eu quero deixar no seu coração. Você não deve desistir. Eu tenho aprendido que grandes vendedores, grandes empreendedores não são os mais capacitados, mas são aqueles que não desistiram mesmo em meio a momentos de grande dificuldade e de grande provação. Então eu quero que você entenda esse recado e não desista. Continue focada no seu propósito. Isso vai fazer com que você se torne uma mulher muito mais preparada, uma mulher lapidada, para você poder viver a missão que Deus colocou no seu coração. Você acha que é à toa que você começou a revender semijoias? Ou você acha que Deus tem um propósito para você dentro disso? Você acha que é à toa que você está nessa live me ouvindo? Você acha que é à toa que eu estou falando isso? Não, tudo que acontece nessa vida tem um porquê, tem um propósito. Então leve isso para o seu coração, tá? Então essa quinta atitude, ela é muito importante. O que a quinta atitude, ela diz? Né? Que mulheres de sucesso, elas não acertam sempre, elas só não desistem. Como que você vai aplicar isso daí? Lembre-se que toda revendedora de sucesso teve fases ruins. O segredo é continuar. Tenha frases de fé espalhadas pela casa, no seu celular. Foque em progresso, não em perfeição. Eu gosto muito disso. Foque em progredir, não foque em perfeição. Porque todas as pessoas que focam na perfeição, elas não têm atitude. Então foque no progresso. O que é o progresso? Eu disse para vocês que quando eu fiz a primeira live aqui na Munhá, foi uma live. Hoje, a minha live ela é muito melhor do que a primeira que eu fiz. E daqui 30 lives, eu estarei bem mais preparado do que hoje. Então aqui não é sobre perfeição, é sobre o quê? Ter constância, ter frequência e entender que o progresso ele vai acontecer. Isso serve aí para suas vendas e serve no seu dia a dia também, tá? Qual que é o exercício que eu quero que vocês coloquem em prática? Esse exercício ele é muito legal. Pode passar o próximo slide? O que é o próximo o que é o exercício? Você vai criar um potinho de fé. O que é o potinho da fé? Eu acho esse exercício aqui incrível, tá? Você vai colocar ele em prática, eu também vou colocar em prática lá com as minhas colaboradoras também. Funciona da seguinte maneira. Vamos lá. O potinho da fé. Todo dia você vai escrever em um papel, em uma pequena vitória que você teve. Tá? Então, por exemplo, vendi uma peça, consegui postar no Instagram, alguma cliente me elogiou, alguma vitória que você teve naquele dia, se foi uma, se foram duas, se foram três, não importa. Você vai pegar um papelzinho e você vai escrever a vitória que você teve. Tá? Isso se chama gratidão também, tá? Não é só o potinho da fé, se chama um potinho da gratidão. Não precisa comprar pote, pode fazer aí com um pote de maionese que você tem na sua casa, qualquer coisa, uma caixa de sapato, não importa. Lembre-se, não foque na perfeição, foque no progresso. Comece agora, não espere a hora certa. A hora certa é sempre agora. Então você vai pegar um pote, alguma coisa, né? E todos os dias você vai escrever algumas vitórias que você teve naquele dia e vai estar colocando dentro daquela caixa, dentro daquele pote. Aí quando você estiver passando por um momento difícil, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar aqueles papéis e vai começar a ler. Então você leu ali, nossa, uma cliente me elogiou. Nossa, a minha vitória de hoje é que eu abordei uma cliente nova que eu não estava, né, acostumada a fazer isso. Nossa, a minha vitória de hoje foi que eu consegui vender para uma cliente R$ 500. Você vai começar a ler essas vitórias que você teve nos dias anteriores e aquilo vai te encorajar. Aquilo vai mostrar que você é capaz. Por mais que sejam pequenas vitórias, mas comemore e coloque nesse potinho. Eu gosto muito de escrever. Às vezes eu pego ali o meu notebook e eu começo a escrever como que foi o meu dia, eu coloco ali a data e depois de um tempo eu volto para ler. É como se fosse um diário, eu gosto muito disso, porque às vezes a gente esquece de vitórias, a gente esquece de comemorar pequenas conquistas que nós tivemos. E quando a gente vai para o futuro e volta para o passado, a gente percebe o progresso que nós tivemos. Então eu quero que vocês saiam daqui com esse exercício, tá? Vocês vão criar aí o potinho da gratidão, o potinho da fé e todos os dias vocês vão fazer isso. Todos os dias vocês vão escrever ali, né, algo que vai ser importante, alguma vitória que você teve, e vai estar lendo, né, durante ali o dia a dia, quando você estiver passando por um momento difícil, tá bom, gente? Esse foi o nosso quinto mandamento. Nós temos aí mais 5 minutinhos para a gente estar terminando, né, o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido aí para vocês, tá? E antes da gente finalizar, eu gostaria de estar realizando com vocês aqui uma dinâmica.
uma dinâmica bem legal que eu tenho aplicado aí, que o pessoal tem gostado bastante. É uma dinâmica que eu vou precisar, né, que você agora se esqueça de toda a dificuldade que você tem passado. Eu quero que você esqueça do dia difícil que talvez você teve e se entregue para esse momento. Tá? Mas antes, o que eu quero que você faça, tá? Esse exercício é muito legal. Eu vou dar 2 minutinhos aqui para você poder fazer isso. Eu não sei se você está na sua casa agora, não sei aonde que você está, mas eu queria que você fosse lá, pegasse as suas semijoias, pega uma semijoia, 2 semijoias, ou pega ali o seu pano, o seu mostruário, a sua maleta e trouxesse perto de você, tá? Você consegue fazer isso por mim? Vai lá, pega o seu mostruário, pegue uma semijoia, pegue o seu pano completo, mas deixe ele próximo de você. Esse exercício ele vai ser muito legal e o seu mostruário ele precisa estar perto, tá? Quem não tiver com o mostruário perto, não tem problema. Quem não conseguir, você vai participar da mesma maneira da nossa dinâmica, mas é fundamental, né, você, né, tá com ele aí perto, que o exercício ele vai estar fazendo mais sentido, tá? Aí a gente vai finalizar o nosso bate-papo e eu vou falar para vocês qual que é o exercício que você vai precisar colocar em prática para realmente, né, estar concorrendo aí a R$500 em semijoias, tá bom? Enquanto isso eu vou bebendo uma água aqui. Consegue colocar uma musiquinha de fundo aí para refletir? Beleza, gente? Todo mundo já pegou aí o mostruário. Ó, o mostruário que não chegou ainda não tem problema, tá? Você vai mentalizar do mesmo jeito. Pode ser que você tá usando, não tem problema. Tô mentalizando, tá bom, vou fazer quando o meu chegar. É isso daí. Boa, boa, boa. Vamos lá. Tá aparecendo no YouTube aí, tá? Na transmissão. Beleza, gente? Ele só vai colocar uma musiquinha de fundo aqui pra gente estar começando a nossa dinâmica. É uma dinâmica bem rápida, 3 minutinhos aí, mas eu tenho certeza que ela vai ser bem legal e vai ser transformadora aí pra sua vida, tá joia? Então, beleza. Eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos e mentalizasse o seu mostruário. Você vai mentalizar o seu mostruário, ou se você estiver aí perto dele, eu quero que você coloque as mãos em cima do seu mostruário, ou que você pegue alguma peça de semijoia e segure essa semijoia. Respire fundo, mais uma vez, sinta a respiração acalmar o seu corpo, se entregue para esse momento. Esse momento é seu. Coloque as mãos aí sobre a sua maleta, ou sobre alguma das suas peças. Segure com firmeza, como se segurasse um pedaço do seu futuro. Agora com as mãos ali, eu quero que você mentalize um sonho. Qual que é o seu maior sonho? Talvez seja uma casa própria, talvez seja um carro. Eu quero que você mentalize agora qual que é o seu maior sonho. Talvez seja uma cirurgia ou algo que vai transformar a sua vida. Eu quero que você veja esse sonho acontecendo. Escute as vozes. Quem que está com você nesse momento? O que estão te dizendo? Estão dizendo que estão orgulhosos de você? Como que você está se sentindo agora? Você está sentindo alegria? Está sentindo orgulho? Está sentindo liberdade? Agora eu quero que você mentalize mais uma vez as suas semijoias, mentalize o seu mostruário. Você consegue imaginar que cada uma dessas peças é um degrau? Cada brinco vendido, cada pulseira entregue, cada cliente nova é um passo mais perto desse sonho que você imaginou agora. Essas peças elas são muito mais que acessórios. Elas são o seu canal, a sua ponte, o seu meio. Agora eu quero que você repita comigo, com força e com fé, olhando para suas peças ou para sua maleta. Você vai dizer o seguinte: essas semijoias vão transformar a minha vida. Eu sou capaz, eu sou determinada, eu vou conquistar tudo o que eu sonho, porque eu mereço viver uma vida extraordinária. Eu vou falar novamente e você vai repetir, olhando para suas semijoias, mentalizando as suas semijoias. Você vai falar: essas semijoias vão transformar a minha vida. Eu sou capaz, eu sou determinada, eu vou conquistar tudo o que eu sonho, porque eu mereço viver uma vida extraordinária.
A partir de hoje, toda vez que você segurar essa maleta, toda vez que você colocar uma peça na cliente, você precisa se lembrar de algo. Você não está apenas vendendo, você está mudando de nível, você está construindo a sua liberdade. A Munhá não entrega para você só produtos, ela te entrega uma missão. E agora essa missão está nas suas mãos. Você vai pegar uma folha e você vai escrever: a minha maleta é o canal para eu poder conquistar todos os meus sonhos. Você pode abrir os seus olhos agora e eu quero te dizer que você tem uma oportunidade de ouro nas suas mãos. A Munhá te deu essa oportunidade para que você, através dessas semijoias, reescreva a sua história e viva o extraordinário da sua vida. Deus quer que você viva uma vida próspera. A Munhá quer, o Fábio quer, o Bruno quer, e nós estamos aqui para isso, para fazer com que a Munhá seja um canal de transformação na sua vida e depois você seja um canal de transformação na vida das pessoas que estão ao seu lado. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui. A gente vai estar encerrando essa live e quando eu encerrar essa live, em 3 minutos ela vai estar ali no feed. E qual que é o exercício que você precisa, colocar em prática? Você vai lá escrever qual foi o principal aprendizado que você teve na nossa live de hoje e vai estar marcando lá o Fábio Munhá, agradecendo pela oportunidade que ele está dando a você de reescrever a sua história e de realizar todos os sonhos e os desejos que você tem no seu coração, beleza? Então, qual que é o exercício? Você vai lá contar nos comentários o que a Munhá tem gerado na sua vida, ou você vai contar qual foi o principal aprendizado que você teve nessa live e também vai marcar o @Fábio Munhá como forma de gratidão por tudo o que ele tem feito por vocês. O Fábio tem sido uma pessoa que tem investido em outras pessoas. Essa é a missão dele, é fazer com que você viva o extraordinário. E nunca se esqueça, vender é o caminho mais curto para a prosperidade. O melhor comentário vai estar ganhando R$500 em semijoias. Um abraço, fique com Deus e até quinta-feira.